Começamos mais um Magneticast, mais um episódio, 10º episódio. Com grande alegria, hein, Cris? Você imaginou que a gente ia gravar 10 episódios? Eu não acredito, passou tão rápido. Passou muito rápido. É tão gostoso estar aqui, dividindo esse momento com vocês, que assim, ó, passou voando. E nesse episódio tão maravilhoso, a gente vai entrevistar a Gilce Morizo, que tá aqui, maravilhosa. Essa consultora linda, psicoterapeuta, gente, ela tem tanto para acrescentar na nossa vida. Eu falo porque eu mentoro ela também em algumas questões. Na verdade, eu aprendo muito, tá? Quando eu tô falando coisa para ela, eu aprendo muito. Eu vou passar a bola aqui para ela se apresentar. Fala aí, Gilce. Oi, gente, olha, super emocionada. Eu não posso chorar de tanta emoção. Gratidão por você, Tinara, por você, Cris. Assim, muito feliz por estar aqui hoje, né? E eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu estava fazendo analogia, né? Desse espírito empreendedor que eu tenho desde muito criança, né? Mas antes de tudo isso, eu me chamo Gilce Morizo, sou casada há 34 anos, tenho 2 filhas, Bruna e Júlia, e agora, na véspera do 3º netinho, Catarina, Tereza e João Miguel. Que lindo. E então... eu fazendo essa analogia hoje, né, de toda a minha história, né, eu comecei muito cedo a sonhar, eu fui uma sonhadora desde criança. Eu vendia os gibis do meu irmão, eu colocava uma mesa e vendia os gibis dele, entendeu? E ele me matava, porque ele ficava super com raiva de eu fazer tudo isso. Gente, que empreendedora, quantos anos? Eu tinha 5, 6 anos, colocava uma mesinha na frente da casa para fazer tudo isso. E eu fazendo essa analogia hoje, né? Mas eu casei muito cedo. Casei com 18 anos. Então, não tinha feito faculdade, não tinha feito nada. 2 bebês. O Júnior, meu esposo, 23 e eu 18 anos. Então, nós começamos a nossa vida, assim, começando mesmo. Com 19 anos, eu casei com 18, com 19 anos eu fui empreender. E você sabe, eu estava fazendo essa analogia, eu sempre fui com as coisas, desafios, as coisas bem difíceis mesmo. Eu coloquei uma franquia na Lúcia Veríssimo. Caramba! Isso em 89, eu tinha 19 anos. Pensa. Não se falava em franquias. Não, e muito menos de mulher com essa veia empreendedora, né? Então, você foi uma mulher muito guerreira aí lá atrás em trazer 23 isso, anos? se destacar no mercado. 19. Eu casei com 18, 19 anos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, e eu falei assim, vou montar uma franquia. Aí comecei a pesquisar, e aí foi uma franquia da Lúcia Veríssimo. Então, a minha loja chamava-se Wester Acessórios, porque a proposta dela era cama, mesa e banho, mas ela só ficou na roupa mesmo, né? Era couro, muita coisa, antílope. Na época, você imagina, eu morava em Rondonópolis. E aí, nós fizemos um desfile e trouxemos a Lúcia Veríssimo, no Caiçara Tênis Clube. Cuiabá inteiro foi para lá. E eu falei, gente, que tinha 19 demais, anos. Seu primeiro empreendimento? Meu primeiro empreendimento. Gente, vocês estão vendo, eu vou parar tudo, sabe por quê? Hoje que o episódio está indo aqui pro ar, dia 28 de outubro, né? É o dia do servidor público, a gente quis muito que a Gilce falasse sobre isso. Vocês estão vendo a veia empreendedora, né, Gilce? Eu acho que você vai contar essa história, mas acima de tudo, eu quero muito chamar a atenção dessas mulheres que estão assistindo e que, assim, muitas vezes têm um olhar de medo. Será que eu vou conseguir? É muito cedo para começar? É muito tarde? Não é assim? Então, isso não vai dar certo para mim, porque eu vou gastar dinheiro, vou não sei o quê. Então, assim, é legal você trazer esse enredo todo da sua vida, porque, cara, assim, faz muito tempo, né, Gilce? Pensa. Faz. A gente tem que sonhar. O sonho leva a gente a caminhar. Então, eu falo que eu fui uma sonhadora desde muito criança, de empreender, de vender, de fazer a coisa acontecer. E você falou uma coisa interessante, do medo. Muitas vezes a gente tem medo, mas o medo é uma crença limitante do mal. Porque Deus nos criou, a essência nossa é para vencer, é sermos vencedoras. Por que ter medo? Então, eu acredito muito nisso, nesse potencial feminino, mas para isso a gente precisa dar os primeiros passos. Medo é uma crença limitante do mal, que fique bem claro para todas nós. Hoje eu fazendo toda essa analogia e eu fiquei pensando nisso. Com 19 anos não tinha nem como, né, pensar. Ou fazia, pensa que estrutura que tinha.
né? Sim, Ali. e assim, são projetos grandiosos, né? Então, tirando a parte do gibi, que querendo ou não, é grandioso sim, porque 5 anos, 6 anos vendeu o gibi do irmão, né? Mas assim, Vendia, colocava uma mesinha na frente da casa e vendia. São projetos grandiosos, né? Então, tanto esse, depois eu fiquei sabendo de outro, que inclusive tem uma marca aqui consolidada, um método incrível hoje, partiu de um projeto grandioso também, né, Gilce? Partiu. E então, depois de tudo isso, eu mudei para Tangará. E eu fui morar na fazenda nesse tempo. Então, eu acho que a gente tem que assim encerrar ciclos e não ter medo. Quer dizer, eu tinha um projeto maravilhoso, que era uma franquia, e aí, por motivos de família, né, eu dei meu sim e fui morar na fazenda nesse período. E eu morei durante 3 anos, mas com aquele processo, assim, eu preciso me reinventar, eu preciso, quando eu for para a cidade, que minha filha tinha que estudar com 6 anos, eu preciso me reinventar. E aí foi aonde que na minha cidade, em Tangará, não tinha nenhum curso. A primeira faculdade foi pedagogia. E aí, quando eu falei que eu ia fazer esse curso, aí, unânimes, para que você vai fazer esse curso? Esse curso não te dá dinheiro, você vai deixar 2 crianças dentro de casa, para que você vai fazer isso? Então, o que eu quero falar para as mulheres, que muitas vezes até as pessoas mais próximas nossa, elas não acreditam. Então, a gente tem que acreditar, por isso que é o sonho, né? E assim mesmo eu fui. Porque na minha cabeça, eu não queria ser uma professora, nada contra ser professora, mas eu não queria ser uma professora de 1 a 4. Eu já tinha... O meu objetivo, a minha meta era muito maior, porque eu falava assim, eu quero trabalhar com multidões de pessoas dando treinamento. Então, assim, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu nunca pensei que eu ia ficar numa sala de aula. E assim a coisa foi acontecendo. Aí eu fiz pedagogia nesse processo e conheci uma consultora maravilhosa, que foi minha escola, que era uma consultora da Odebrecht, que aí me abriu todos os caminhos para eu trabalhar com consultoria com ela, durante o processo da minha faculdade. Isso há 24 anos atrás. Então, tudo que eu aprendi muito na prática, porque era consultoria empresarial. Né? Na época, a pedagogia que eu fazia não era pedagogia empresarial, porque não tinha na minha cidade pedagogia empresarial. E assim a coisa foi acontecendo. Então, você trabalhava com desenvolvimento de pessoas dentro das empresas. Sim. Lá atrás. Outro comportamento visionário, né? Porque isso hoje é fundamental para os negócios, a gente procura isso faz diferença. Eu criei o programa de desenvolvimento na Domínio, porque realmente é importante. E há 24 anos atrás, você deu start nesse projeto. Deu start. Primeiro, eu comecei uma clínica de psicopedagogia, que trabalhava com dificuldade de aprendizagem. Na época, você imagina, 25 anos atrás, você ia trabalhar com distúrbios. Era uma coisa muito diferente, não né? Não existia, então assim, eu tinha que Difícil estudar até muito. O diagnóstico, né, Gilce? Eu tinha que estudar, mas eu sempre fui muito corajosa. Eu começava e a coisa ia acontecendo, porque eu ia estudando e a coisa ia indo, né? E eu trabalhava junto, a parte de consultoria e a parte da psicopedagogia clínica. Né? E nesse processo todo, aí foi surgindo várias ideias de empreender, porque eu comecei com a Crescer, que era a parte clínica, Crescer a consultoria pedagógica e empresarial. O nome era Crescer, né? Olha só. Que legal. Consultoria pedagógica e empresarial. E aí, nesse processo, eu trabalhei até 2010 com crianças, e eu falei assim, agora já chegou a minha hora, porque eu comecei a ter muitas empresas, e eu falei, não consigo mais dar atenção para as crianças. Então, agora é o tempo que eu vou partir para outro projeto, que já era um projeto que eu já tinha, mas ele estava assim, sabe, mais pequenininho, estreitinho. E nesse momento, eu dei o passo para a consultoria. E o que te fez escolher por esse projeto? A consultoria foi a parte de desenvolvimento de pessoas mesmo. Eu sempre gostei, então a minha veia é trabalhar com pessoas mesmo. De empreender, de ver as pessoas sobressaindo, de ver as pessoas crescendo. Eu tenho tanto amor quando eu vejo, assim, pegar na mão da pessoa. Eu falo para Tinara, quando eu conheci Tinara, essa mulher maravilhosa. Ai, meu Deus! Que ela pegou na minha mão aqui em Cuiabá. Mas essa questão de trabalhar com pessoas, a consultoria me levou a isso. Por isso que eu escolhi, entendeu? E aí os projetos foram aumentando.
que dentro daí tinha Crescer, a GR Morizo, que era a parte de consultoria empresarial, e eu falei, agora eu preciso dar um passo maior. Eu preciso de definir uma marca para tudo isso. Aí que surgiu a Belizo. Que a Belizo era o quê? É trabalhar corpo, mente e alma. Era tudo já que eu fazia, desde a minha essência é essa, corpo, mente e alma. Então, esse espírito de desejo, de empreender, de fazer algo diferente. Eu sempre fiz algo diferente. Quando eu empreendi a Belizo, o meu projeto ficou pronto em 2015, era um mini shopping. Tinha cafeteria. Para Tangará, pensa. Tangará. É um mini Conta shopping. aí, tinha o que você ia falar? Salão de cabeleireiro, tudo eu que comandava, era meu mesmo. Eu tinha parceria com as pessoas. Uma cafeteria, aí uma equipe multidisciplinar, porque era corpo, mente e alma, e academia. Nossa. Então, Daquela época. Eu quero fazer um brinde antes da gente começar a falar. Um Por brinde favor. pelo 10º episódio e um brinde pelo seu sucesso. E pelos viu? projetos grandiosos que essa mulher traz, né? Que é uma Isso. mulher grande demais, linda, maravilhosa, uma Grande no inspiração. coração. Grande Ai, gente, como obrigada. profissional. Você é mesmo, gigante. É um prazer ter você. Ousada, eu quero um pouquinho Verdade. disso pra mim Linda, também. gigante, tem um coração tão grande. Aprendo tanto com você, quero deixar registrado isso aqui. Cada vez que você vai no meu escritório, eu que aprendo muito. Ai, Sucesso gente. para todas nós. E um brinde, Vocês são lindas, gente. lindas. Eu agradeço mais uma vez a Deus, em primeiro lugar, por me colocar vocês duas no meu caminho. Ó, e você que entra no caminho de tantas mulheres, entra como cura na vida de tantas pessoas. Aproveitar esse gancho, quero falar disso. Bebe seu gole de espumante aí, Por Gilce, favor. vai que a gente vai esquentar Vai esse soltar estúdio aqui tudo agora. aqui, Gilce. descobrir, entrar, mergulhar um pouquinho nesse método Isso. e entender, né, todo esse movimento, o que você traz na vida dessas Corpo, mulheres. mente e alma. O que significa esse método hoje? Uma pessoa que está aqui fora, quero contratar a Gilce. Primeiramente, falando do método Belizo, como é? Conta aí. O método Belizo é corpo, mente e alma. Mas a Tinara me ajudou agora a desenvolver o meu método mesmo, né? Foi numa mentoria da Tinara. Eu vou registrar, tem que registrar, viu? Uma mentoria da Tinara. Aí, ó, domínio marcas. Foi uma mentoria da Tinara, aonde que surgiu tudo isso, dentro do corpo, mente e alma. Então, o bi do ser, né? Porque tem uma história, é o meu nome, Belizo é o meu nome, então tem toda uma história, né? Da Belizo, quando a gente reuniu essas duas marcas, que era a GR Morizo com a Crescer, foi feito um estudo para fazer esta marca aí. Então, uma marca que eu tenho muito carinho, muito zelo. Aí, com a Tinara, nós criamos um método, né? Que era o bi do ser, né? Ser resiliente, ser responsável, né? Nós mulheres, ser responsável, ser resiliente, o estar presente, né? Ser companheira. Não basta ser, basta estar, né? Então ser, estar, aí o amor. O que é o amor? É você se doar, né? Decisões, né? Decisões, você olhar para o outro, para a alma do outro. É isso que a gente faz, que eu faço, que você faz, Cris. Né? Eu estou falando aqui do meu trabalho, mas, Tinara, você olha na alma. Oh, meu Deus. Esse amor, e é isso. A Cris, imagina 17 anos você empreendendo uma empresa de marca. Quando que as pessoas falavam sobre isso, gente? Você, 17 anos, marketing. Pensa, muito tempo. Eu acho que é uma conexão de mulheres muito empreendedoras, de mulheres visionárias. Eu acho que esse encontro nosso é de mulheres visionárias e sonhadoras, porque são coisas muito diferentes. Não é por acaso, Não né? é por acaso. Né? Esse amor, então esse amor a gente faz essa conexão e é isso que eu vou trabalhando no meu cliente, porque você tem que ser, você tem que estar, você tem que amar. E? Né? E o último deles que eu fecho é o perdão. Em todas as situações, cabe o perdão. Porque o perdão, você precisa ser humilde, você precisa ter sabedoria, você precisa fazer escolhas. E eu sempre escolhi pela minha família, em todos os momentos da minha vida. E eu não tenho medo de tudo isso que aconteceu, desse sobrenatural, porque eu fechei esse ciclo, aonde muitas pessoas falam para mim, meu Deus, você vai deixar um empreendimento desse? Esse é sua cara, esse empreendimento.
Uma decisão, né, Gil? Você fala decisão. muito de decisões, né, Gil? Eu falo. A vida é uma decisão. Amor é decisão. É. Então, assim, eu fecho esse ciclo com as mulheres trabalhando, assim, o perdão. É você ressignificar a sua história, você acolher o outro. Quando você faz esse acolhimento, na verdade, você nem está fazendo para o outro, você está fazendo para você mesmo. Eu acho muito interessante ouvir a Gilce, porque as pessoas têm mania de treinar, de desenvolver pessoas, e elas não se desenvolvem. Elas não treinam a si mesmas. E a Gilce, ela atende mulheres fortes, mulheres que buscam autoconhecimento, né, desenvolvimento, né? É um trabalho incrível para os negócios, e ela passou pelo processo, ela aplica aquilo que realmente ela testou, aprovou e deu certo. Né? Isso faz toda a diferença, faz o profissional ser verdadeiro, né? Ele vende aquilo que ele aplica, ele vende aquilo que ele realmente validou. Mas pensa, ela numa empresa, quanto que ela não aplicou, né, Gilson, para fazer dar certo? De fato. Muito. Tinha os problemas, né? Com certeza, toda empresa tem os seus problemas, a gente tem problema com liderança, com gestão, a parte organizacional. Não é fácil você ter um projeto desse tamanho, que era um projeto muito audacioso, até pela cidade também, um projeto muito audacioso para a cidade. Então, eu falo assim que quando eu fechei o meu ciclo, que agora eu estou aqui, não empreendi em nada, estou trabalhando com uma coisa que eu amo, que é a parte de consultoria. Você está empreendendo em você. Em mim, parte de atendimento e tal. Ainda vai prover alguma coisa para eu empreender, né? Eu empreendi sempre coisas muito diferentes, né? Você pega a minha história, são coisas diferentes, coisas ousadas. Então, eu acredito que ainda eu vou empreender. Hoje, eu estou empreendendo em pessoas, trabalhando com tudo isso que eu amo fazer isso. Então, eu acho que essa conexão que eu me encontro com as pessoas me faz muito bem. Eu acho engraçado, né? A experiência que eu tive com a Gilce, ela traz para a consciência da gente. Aí, ó, Cris pode falar. Umas coisas assim que é tão simples, mas tá muito escondido, você não tem clareza, né? Então, assim, ela faz você enxergar algumas coisas que estão bem aqui, que são importantes, que fazem a diferença, mas que na correria do dia a dia você não tem tempo de olhar. E é para ali, é para aquilo que você precisa olhar. Fala uma coisa aí que foi uma experiência legal que você pode abrir, que você acha bacana, que você vivenciou, porque como você vivenciou um processo, que você acha legal falar para outras mulheres. Porque, às vezes, quando a gente escuta a dor do outro, a gente escuta a história do outro, a gente fala, nossa, né? Você se conecta. É mais fácil essa conexão. Eu vou chorar. Então pode chorar, fica à vontade. Ela fala muito sobre ser e estar. E no nosso automático, na nossa internet, no nosso trabalho, em tantas atribuições que a gente tem, é difícil você saber a diferença disso. É difícil você priorizar e estar presente para aquilo que realmente importa. Não é você estar com seu filho durante o dia inteiro que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, você pode estar 30 minutos, mas que você realmente esteja de corpo e alma. Ela fala muito sobre priorizar a família, o que realmente importa. As pessoas estão esquecendo disso. Mulher quer competir com o homem, tá uma loucura, tudo isso. A mulher, para ela ser mulher, ela não precisa competir com ninguém, ela não precisa... Cada um tem o seu lugar, né? E a Gilce, ela fala muito sobre isso, ela faz você se conectar com o que realmente importa. E nós estamos perdendo os nossos valores com essa necessidade de realmente fazer dinheiro, fazer sucesso, ter a família perfeita. Uma corrida, né? É uma corrida, né? A gente tem estímulos o tempo inteiro, a gente tem estímulos no celular 24 horas, no trabalho, são desafios diários, mas eu acho que o desenvolvimento pessoal, a parte de realmente você tirar um tempo, olhar para você, tirar um tempo, olhar para sua equipe, olhar para os seus parceiros, para os seus colaboradores, oferecer treinamento para que eles realmente atinjam uma independência emocional, um controle emocional. Não adianta você falar que entrou para dentro do negócio e esqueceu os problemas que você tem e ficaram lá fora. Você não consegue ter colaboradores com problemas emocionais, com problemas nas suas casas e cobrar que eles fechem a porta e que realmente eles estejam ali
para trabalhar e dar o seu 100%. Isso é treinamento, isso é desenvolvimento. E só desenvolve a equipe, só treina a equipe quem quer crescer, porque para crescer você precisa de equipe. Olha isso, ó. Lindo, lindo e perfeito, é isso mesmo. A gente tem que saber estabelecer as prioridades. E numa empresa, o treinamento dentro da empresa é essencial. É o que você falou. Não tem como aquele colaborador seu deixar os problemas dele em casa. Agora você está aqui na empresa, ok, então você vai desenvolver toda a sua função aqui dentro. A gente precisa ter esse olhar, o empresário precisa ter esse olhar. Esse olhar de você trabalhar toda essa inteligência emocional, porque ele vai render muito mais, né? E vai ter muito crescimento, o que você falou, vai ter crescimento. Quando a gente tem esse olhar, quando o empresário tem esse olhar de investir, porque isso é um investimento, você investir em treinamento, você investir naquele colaborador que está dando o seu melhor, ele vai fazer o extraordinário para você. A gente tem que sair da média, de ser medíocres. Nós temos que ser mais, além, ser extraordinário em tudo que a gente vai fazer. Ousado. Ousado, o empresário tem que ser ousado. Dentro das empresas que eu trabalhei, com consultoria, isso, 2013, 2014, 2015. Nossa, as empresas foram evoluindo. Desde recrutamento, seleção, turnover, começou assim, porque você tem uma equipe comprometida, porque, ok, eles estão olhando para mim. Né? É igual quando o pai e a mãe olham para o filho, ei, assim é o funcionário, o colaborador, eles estão investindo, eles estão olhando para nós. Aí você vai desenvolvendo as competências durante esse processo, cada competência adiante da sua função. Então, assim, é espetacular. Eu acho que esse trabalho, acho não, tenho certeza, né? Gilce, hoje, você está falando disso, hoje quando, às vezes eu visito algumas empresas, converso com algumas empreendedoras, né? E aí, às vezes eu escuto assim, nossa, mas por que eu vou investir, Tinara? Por que eu vou treinar, não é? Um funcionário, não é isso? Agora. Assim, por que eu vou investir se às vezes a pessoa vai embora? E se a pessoa for embora? Nossa, você sabe que quando eu tinha um pensamento medíocre, eu pensava em alguns momentos nisso. Mas não, eu vou investir, eu vou acontece, treinar, eu vou né? desenvolver. É bonito a gente olhar para falar assim, eu penso assim mesmo. Como é que eu posso melhorar então isso? Porque é normal, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim. Sabia? Pensam assim, eu tenho um cliente dentro do escritório que fala assim, Tinara, mas são 3 funcionárias só, mas e se eu investir nela? E aí ela vê que ela é grande, olha isso, e ela ouvir que ela é maravilhosa, e ela perceber que ela... Já pensou? Que maravilha! E aí, o que você fala sobre isso, Gilce? Então, eu trabalhei nos meios mais difíceis, trabalhei com transporte, transportadora. Dentro dessa transportadora, nós tínhamos, na média, de 25 motoristas. E tudo eu que fazia a seleção. Não entrava ninguém sem fazer a seleção passada por mim mesmo. Os líderes, o administrativo, fazia a parte prática. Mas essa parte de seleção não adiantava, era eu mesma. E eu recebi uma mensagem... A maioria homens? Todos homens, uma mulher. Eu recebi uma mensagem essa semana da nossa motorista. Eu vou até postar essa mensagem dela. Ela falando que ela teve uma oportunidade única, que nós abrimos as portas, a transportadora São Bento abriu as portas para essa mulher. E que essa transportadora transformou a vida de muitos, que eles têm muita saudade de tudo isso, né? Isso é muito real o que eu estou falando, porque é da minha essência, é da minha alma, é da onde que eu empreendi, da onde que eu saí. E sempre nós investimos em treinamento. Então, você trabalhar no meio do transporte com homens é muito difícil. Nós trabalhamos com transportadora durante 6 anos. Vou te falar que nós não tínhamos rotatividade. Nesses 6 anos, pouquíssimos. Já pensou? Acho que a pessoa fica tão feliz, né, Gilce, de estar lá dentro, de ter aquele sentimento de a empresa preocupa comigo. Gente, a empresa é a segunda casa. É sim, mas é a presença. Passa mais tempo na empresa. Passa mais tempo. É a presença, é o estar. É o estar. É o pilar. Eu tinha pensado nisso. É o pilar. É o pilar do método. Eu pensei Não, porque é o pilar do método. Pilares é o método. Dá para método. todos. Dá para você aplicar em numa tudo. empresa. Dá para você aplicar individual. É o estar. Atenção plena. É o amor. Porque o que eu fazia? Toda segunda-feira era reunião, 7h30 da manhã. Aí fazia vistoria nos caminhões, todos os caminhões grandes. É tritrem, não era caminhão pequenininho. Era
era uma empresa. E você suporte. toda maravilhosa, chegava lá, né? Toda. Muito respeitosa. Nunca de ninguém me desrespeitou. É a coisa mais linda. Muito linda. Super eu tenho mulher. saudade. Tenho saudade mesmo, mas saudade boa. É. Saudade boa, porque... E a gente dava muito treinamento. Desde cedo, Caramba. pensa, Desde 7h30? cedo, 7h30 da manhã. Aí era segunda-feira, aí fazia toda a vistoria, o checklist. E eles tinham tanto respeito, porque na entrevista eu falava que eu que fazia essa parte. Então, a gente fazia o checklist nos caminhões, na limpeza, desde combustível. A gente tinha todo um processo, né, de planilhas. Desgaste, o caminhão dá muito desgaste. Eles faziam competição para ver quem que economizava mais na manutenção do caminhão. Nossa, Gilce. Se você criou isso para uma transportadora, você atende qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo. Qualquer Não tipo existe e qualquer... segmento. Não, Não qualquer existe transição. fronteiras. Não, para mim não existe. E quais Amo foram atender os homens. os amo ramos, atender. Gils, que você já pegou? Atendi muita gente do agronegócio, né? Porque eu sou do agronegócio também, né? Então, muitas empresas do agro. Tinha uma empresa que eu atendi durante 5 anos, que eram 6 filiais. Então, toda sexta-feira eu fazia o treinamento com uma das filiais. E ali eu comecei como um treinamento só na parte organizacional e aí foi pegando força. Não, eu quero contratar você para fazer recrutamento, seleção. Então, eu peguei toda a gestão da empresa. E nesses 5 anos foram saudades, porque parou a rotatividade, turnover de funcionário. Cara, sensacional. Tudo. Né? E a gente trabalhava na média, essa empresa tinha na média acho que de uns 300 funcionários, porque eram 6 filiais. Nossa, e a pandemia ela veio muito forte e trouxe muitos problemas emocionais, uma instabilidade, uma sensibilidade. As pessoas começaram a agir de maneira diferente, entender prioridades também, né? E eu acho que pós-pandemia, todo esse trabalho a preocupação cada vez disso, mais né? indispensável, né, para os negócios, para realmente olhar para o ser humano de uma maneira diferente, né, Gil? Cara, se você trabalha o seu cliente interno, a gente até falou no último episódio com as meninas, se você trabalha o seu cliente interno, ele vai ser o maior propagador da sua marca, né? Porque ele tá ali dentro, é ele que veste sua camisa, é ele que tá por trás do seu balcão, é ele que tá atendendo seu cliente, é ele que vai passar pro seu cliente, muitas vezes, o maior DNA da empresa, os valores da empresa. Se você não valorizar esse cliente interno que tá ali com você, que é seu colaborador, que é quem veste a camisa com você, que é quem diz sim para você todos os dias, como é que a sua empresa vai para frente, né? É um olhar diferenciado. Eu vou puxar aqui, Gilce, outra coisa. Hoje, assim, quais serviços você presta? O que você trabalha hoje? Por exemplo, assim, pode me contratar para o quê? Eu quero que você elenca. Antes de contratar, posso pedir para ela falar o @ do Instagram? Porque ela falou que vai dar aquele depoimento no Instagram da cliente dela. Verdade, pode ir lá. E a gente tem que ir lá ver esse depoimento. Bora lá, né? deixa o seu @ aí. É Gilce Morizo. Com 2E. Com 2E. Tá? Gilce Morizo, ó. Gilce Morizo. Pronto, vão Morizo. no Instagram ver o depoimento da cliente que ela vai postar E hoje. ver tantos conteúdos. Posta hoje. Vários Não posso, porque eu conteúdos. tenho que gravar, porque o dia que a gente fez a live não ficou gravado. Ah, entendi. Entendeu? Mas Com ela ela. vai... Com Mas, ela não ficou, sim. mas ela faz. Mas ela tem faz. muita coisa legal lá Tem pra muita ver. coisa. Vamos Conta lá. aí pra gente, o que hoje você pode ser contratada por quais serviços? Só pra gente já pegar aqui gancho de mais coisas. Todo serviço de desenvolvimento de pessoas, tanto profissionais quanto empresarial, eu tô pronta. Olha. Eu estudo muito, eu amo fazer o que eu faço, eu não paro. Acabou de formar na certificação do Ítalo Marcilli. Ítalo Marcilli, agora eu tô no novo, né? Eu esqueci até de comentar isso, que eu estava pensando que agora veio isso na minha cabeça. Eu estou trabalhando, fazendo muito desenvolvimento para traders. Na área financeira. Olha que legal, Gil. Você tá nova pra mim, você não me contou, não. Né? Porque é muito novo. Legal. Eu fui num treinamento tal, na área financeira, e aí lá fiz muitas conexões, a importância das conexões. Sim, networking é demais. Networking, as necessidades das pessoas. Então, eu entrei para um outro, porque assim, o desenvolvimento, o coach que seja, cabe em todas as áreas. Cabe. É a mesma coisa. Só que assim, infelizmente, tem pessoas que denigrem a imagem, né, do coach. Então, eu prefiro assim, o desenvolvimento pessoal mesmo, Sim. desenvolvimento profissional. E para você se desenvolver profissional, primeiro você tem que se desenvolver pessoal. Né? Então, você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Pro trader, existe alguma coisa diferente, Gilce? Porque, assim, eu conheço bastante, né, bastante pessoas, assim, que trabalham com essa parte e sei que é cansativo, passa medo,
né? Acaba tendo riscos envolvidos. Então, no caso, você trabalha a essência, como que é? Explica pra gente. A essência, o que a gente trabalha, né? Porque o trader em si, além do medo, às vezes ele está naquele processo da raiva, né? Ele quer descontar no mercado. Então, o que a gente tenta trazer isso para ele? O mercado é soberano. Você não vai brigar com o mercado. E o mercado tem todos os dias. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um planejamento dos teus loss, dos teus ganhos, até onde você quer. Meta diária. Então, eu tenho trabalhando muito isso. Meta diária. Controle de emoções também, inteligência né? emocional tem que entrar aí, ó. Gerenciamento de riscos. Até quando você pode perder? Até quanto? Não é você deixar, porque o que acontece? A gente não admite perder. Nós, seres humanos, a gente não admite perder. E o trader é muito isso. Ele não admite perder. Se ele ganhou, ele tá ótimo, eu ganhei. E ele para por ali. Ele ganhou e até para. Agora, quando ele perde, ele continua. Ele continua. Então, nesse processo, nesse curso que eu fui nesse treinamento, eu encontrei muitas pessoas desesperadas, porque estavam assim, se perdendo nesse meio. E não pode. Então, trabalhar a inteligência emocional, as estratégias, a metodologia em si, entendeu? De você fazer uma planilha mensal. Primeiro, faça uma semanal. Chega no final da semana, veja o que você fez durante essa semana. Se você teve mais loss, se você teve mais gain. E aprender a administrar. Né? E o que acontece? Por que é pouquíssimos traders que ficam no mercado? Sim, eu ia comentar. Pouquíssimos. Por quê? A constância, né? A constância. Não tem gerenciamento. Tem gerenciamento de riscos. E aí, nós vamos mais um ponto ainda. Qualquer profissão, nós temos que desenvolver hábitos. Rotina. A gente tem uma preguiça, né? Rotina. Gente, rotina. Eu trabalhei com crianças com dislexia, com autistas. Você tem que criar rotinas. E assim, isso equivale para todos nós. Rotina. Né? Então, para você trabalhar nesse mercado, você tem que ter rotina. Primeiro, você fazer alguma coisa para você de manhã cedo, para você não entrar tão furioso. Né? Aí entra o exercício físico. Mas para você manter o exercício, precisa ter uma rotina, né? Mas eu empreendo porque eu não quero rotina. E aí? Aí você fecha a empresa. Aí você vai falir. Mas a rotina que ela fala é a rotina do planejamento, Sim, né, do planejamento. É uma rotina nos bastidores que é necessário, Sim. né? Você estava falando aí pra mim, e assim, como aqui a gente não tem uma pauta, vem, né, o que tem que vir, eu acredito que isso deve ser pra alguém. Os vícios, Gilce, o vício, porque muitas pessoas, às vezes, arriscam. Existe um vício, o vício de apostar, o vício de estar ali num jogo, sabe, num player. Como é que isso é, você consegue tratar, você consegue trabalhar isso? Sim, por isso, voltando lá pro trader, né? O trader não é jogo. O trader é uma profissão, é uma empresa. Então, o que a gente trabalha com ele, né? Com esse mentorado? É uma profissão, é tua empresa. Você faria isso dentro da tua empresa? Leve a sério, Leve a sério. Não é um jogo. Não é um jogo. Você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito. Mas e no sentido geral, sobre vício? O que você fala pra mim disso? Porque é uma coisa que você hoje consegue tratar com a pessoa, uma pessoa que ela tá jogando, sei lá, um poker, alguma coisa assim. Consegue fazer um acompanhamento com você? Isso hoje tem como? Tem. Porque o que você faz? Você busca o que levou essa pessoa a entrar no jogo. Com certeza. Você busca isso. Você traz a essência dela. Porque tem muitas coisas, ou seja, nós somos aqui o presente, mas tem muitas coisas do passado nosso que traz para o presente. E num determinado momento da nossa vida, puxa o gatilho. E aí vem. Em qualquer situação, em várias circunstâncias da nossa vida. Aí, por isso que você tem que tratar. Aí você trata. É necessário a gente ter ajuda, né? As pessoas acham, às vezes, estou passando por um problema, eu vou tentar me virar sozinho aqui. Pedir ajuda, né, Gilce? A gente vê tantos talentos maravilhosos sofrendo, muitas vezes, por não conseguir andar, marcas poderosas, né? Você, recentemente, trabalhou uma marca poderosa da Joana, que é uma marca de muito sucesso daqui, e você está desenvolvendo essa marca. Então, ou seja,
é uma pessoa que tem uma postura muito grande, só que precisa também de um profissional para pegar na mão, né? Sim. Como é que é esse trabalho que você desenvolve? Então, com a Joana, minha Joana Dark, eu comecei um processo de desenvolvimento pessoal e aí nós chegamos ao profissional, é óbvio. Joana Dark é uma marca, ela inspira sonhos. Olha a marca da Joana Dark, inspira sonhos. Mas ela precisava de algo mais. Eu falei, vai ficar só, a vida toda você vai ficar só no operacional? Porque nós vamos envelhecendo, então nós precisamos criar algumas ações, algumas coisas aí dentro, para fortalecer a sua marca, agregar valor. Então nós começamos a tentar fazer esse processo, agregar valor. E aí foi surgindo. E não tem nenhum, os vídeos ainda não ficaram prontos, ainda crescimento editado. De marca, né? Mas ela já conseguiu criar os chinelos, né? Trabalha no meio de noivas, Também no meio né? de noivas, as pessoas vão lá fazer unha, papapá. Então, é algo que ela pode agregar. Então, fazer uma embalagem bonita, porque as pessoas compram também, pelo visual. Claro, com certeza. Imagem vende. Imagem, né? Então, colocou num local bonito, numa necessaire bonita, com a logomarca dela. Quer dizer, ela vai oferecer para esse cliente. O cliente pode comprar para dar um presente, né? E aí tem várias coisas que ela está empreendendo e está agregando. Você atende vários profissionais, né, Gilce? Assim, digo, arquitetas também, que eu sei que você atende, Sim. né? Desenvolve a carreira, Sim, né, da pessoa, desenvolve. ajuda. É a parte organizacional. Quem não precisa de dar um start? Porque quando a gente está trabalhando nossa empresa, nosso negócio, a gente tem aquele olhar aqui, ó, para os nossos processos, para a parte administrativa. Né? Você não tem aquele olhar amplo que um consultor de fora tem. Talvez eu vou na sua empresa, Cris, coisas que você sabe fazer muito bem, mas coisas que tá, como você disse, está aqui, ó, você não está enxergando. Mas como eu venho de fora, eu enxergo coisas que você não enxergou. Então, é a importância de uma consultoria, entendeu? É o trabalho que você faz. Essa mentoria que você pega na nossa mão, quem faz? É necessário. O marketing é necessário, mais do que tudo. Eu sou prova disso, né? Estou me desafiando, é um desafio novo para mim. Legal. Na verdade, eu acredito muito que o treinamento, a consultoria, o desenvolvimento, as pessoas não precisam procurar quando estão precisando ou estão passando por um problema. Eu falo com propriedade que todas as vezes não, mas eu procurei muitas vezes porque eu quero desenvolver e eu quero ser o melhor que eu puder. Tipo, já tá muito bom assim, né? Pessoas. Mas o que eu posso fazer de diferente? Exatamente. Você não precisa ter um problema, né, Gilce? Eu acho que legal é essencial para alta performance. Sim. Então, você desenvolver os seus pontos para atingir o seu máximo cada vez mais. Exatamente, porque aí, o que acontece? Você entra na zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Que vai te dar problema mais tarde? Quando a gente pensa que está tudo pronto, eu não preciso fazer mais nada, minha empresa está perfeita, maravilhosa, é o início da sua falência. É porque, na verdade, o mundo está muito rápido, né, Gilce? Muito otimizado, muito rápido, né? O que era ontem, hoje já mudou e a gente tem que ir atrás e tal. Você falou do desenvolvimento de competências, do DISC, né? O DISC é uma ferramenta maravilhosa, porque o DISC é uma ferramenta americana, a gente usa muito para o desenvolvimento de pessoas. Aplicar que é o diferencial, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou devolutiva. fazer... Então, esse que é o devolutiva. diferencial. E o às vezes você faz com alguém... A devolutiva e o desenvolvimento. Por isso, o olhar de uma consultora, de um profissional qualificado. Né? Eu já ouvi de pessoas falando assim, eu comprei o DISC. Porque hoje você pode comprar o DISC, né? Eu comprei o DISC, eu apliquei na minha empresa. Falei, e aí? O que adianta você comprar o DISC, você aplicar o DISC e você não fazer o desenvolvimento das competências? Exatamente. Você pode arrumar um grande problema, né? Você tem que desenvolver as competências, ok. Resolve você saber que ficam loops abertos, né? Gilce, eu quero saber de relacionamento. Eu sabia. Eu sabia! Então, Tidara adora as estações do ano. Adoro! Um dia ela foi no meu escritório e aí eu falei assim pra ela, eu briguei com o Fernando, não sei o quê. Aí ela falou, mas você tá mesmo com a energia diferente. Eu falei, tô zangada e tal. Aí ela falou assim, mas Tinara, vamos pensar que o relacionamento, ele tem uma relação com as estações do ano. Agora eu vou deixar você falar sobre isso, Gilce. Ela adora. Eu sabia que Filmei ela falando já. Sobre as estações do ano. Qualquer história, qualquer vida, qualquer empresa tem as estações do ano. Relacionamento, a gente foi falar de relacionamento, né?
Por quê? Nós passamos pela primavera, lembra que a gente foi fazendo analogia, né? Porque primeiro a primavera. O que a primavera acontece, Tinara? E aí? O que acontece, Tinara? O quê? O que acontece na primavera? As folhas nascem, né? Florescem, sim. Tá tudo bonito, aberto, né? Colorido, né? Então, a primavera é esse período lindo do ano, né? E depois da primavera vem o quê? Eu quero que você que explique a sua explicação, porque eu quero que as pessoas escutem a sua explicação aqui agora. Então, a minha explicação com ela tá lá no Instagram dela. Não, a minha explicação com ela tá lá no Instagram dela. Eu quero ter um corte pra você sobre isso. Então você não precisa... Eu quero que você explique. Quando eu ouvi, ficou muito claro, não só na empresa, no pessoal. Então, um negócio impressionante. É muito então, legal. Pode fazer a sua explicação aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a analogia, né, das estações do ano, que cabe em todas as profissões no relacionamento. Principalmente, a gente vai falar de relacionamento agora, que a gente falou tanto empresa, né? Que a nossa prioridade aqui, todas nós, é a família, né? Então, assim, o que acontece na primavera? Tudo começa a florir, né? As árvores ficam coloridas, a coisa começa aquele sol, aquela coisa colorida, gostosa, não é isso? E no relacionamento é isso também, aquele primeiro impacto que você tem com a pessoa, aquelas coisas boas, né? Aquele batimento assim no coração mais aceleradinho, né? Isso é o período da primavera, né? Aí depois você vai para onde? Pro verão, né? O que é o verão? O verão é a paixão. A paixão, calor, né? Ai, brota aquele amor, aquele caliência, aquela coisa gostosa, maravilhosa, que é o amor, né? Tudo tá perfeito. Ai, você é a melhor pessoa da minha vida, que aconteceu, né? Tudo isso, né? Mas isso também tem um ciclo. Também vai esfriando, né? Aí depois a gente entra para onde? Depois do outono. A gente entra, depois do verão, a gente vai para o outono, né? O outono é onde aquele mês acinzentado, que as folhas começam a cair, e assim, nosso relacionamento já começa aquele esfriamento, né? E às vezes a gente não se dá conta que está esfriando, né? Nós mulheres, nós estamos tão preocupadas com esse empreender, com esse prover, que não é a nossa função de prover, ok, eu acho que a gente tem que trabalhar, mas a nossa função é ser esposa em primeiro lugar, né? Essa hierarquia, né? A gente aprendeu a ordenar, que nós perdemos essa essência de ordenar. Primeiramente, nós somos esposa. Depois, nós somos mãe. Em terceiro lugar, nós somos profissionais. E a gente esquece dessa ordem. Né? E aí vem o outono. E a gente não percebeu que nós estamos no outono ainda. E a gente continua no automático. Né? E lá e tal, e empreendendo e fazendo tudo. E está esquecendo da nossa melhor essência. Que é o nosso relacionamento, né? Que é o nosso parceiro. Que é o nosso amor da nossa vida, né? E aí a gente entra nesse outono, nessa coisa que aí muitas vezes a gente pensa talvez em separar, muitas mulheres pensam em separar, em terminar, porque isso não dá mais certo, né? E aí que vai acontecendo o quê? Vai pro inverno. Aí o inverno, sim. O inverno é recolhimento de tudo isso, né? O inverno é recolhimento. Mas aí que entra os pilarzinhos lá. O amor. Porque o amor traz a sabedoria. A sabedoria de você fazer esse enfrentamento, de fazer esse recolhimento. Mas a gente tem que parar e pensar. Aonde eu estou? O que eu estou fazendo com tudo isso? Esse é o processo do inverno. É o processo das estações do ano, é isso. Porque é ciclos, tudo é ciclo, gente. Gelou e começa de novo as folhas nascerem e o ciclo vai se Depende, se você tiver sabedoria, tiver amor pra você enfrentar tudo decisões, isso. Né, gente? Ok, senão você vai ficar pro inverno a vida inteira, sem Fernando, sem Lucas, sem ninguém. Credo, amarrado. É que nós vamos pensar que nós estamos no verão, então? Vamos ficar no verão. Vamos ficar no verão, vamos ficar no verão. Não é fácil, né, Gilce? Às vezes a gente lê, a gente olha, até tem a sabedoria, mas para colocar em prática, né? Muitas vezes você conversa com mulheres que você vê tanta sabedoria, você fala, nossa, que pessoa sábia, mas você vai olhar, ela não aplica isso para a vida dela, né? Não é?
Mas não tem isso, meu Deus. Mas é o que acontece. É tão bonito de ver. Hoje em dia, as redes sociais, né? Tudo essa mídia, lindo, né? é tudo muito lindo, né? Nossa, as pessoas não tem crise no casamento, não tem crise, não. Então, assim, criou-se uma versão que tudo é muito perfeito. Aí, quando vem a dificuldade, as pessoas não sabem resolver. E o pior de tudo isso é o quê? Vem as colegas, né? Vem outras pessoas, né? Que se dizem nossas amigas. Por que você vai ficar nesse relacionamento? Você não precisa, né? Esse não precisa, eu penso assim, faça uma análise de tudo isso. Tem casos e casos para você, né, fazer uma separação, mas uma separação para mim, acho que é o último do último do último. Primeiro, a gente tem que lutar. Você luta. É um desafio. Porque tem os filhos, tem toda uma história envolvida. Não é só, acho assim, é muito egoísmo da nossa parte. Você já pegou um desafio de relacionamento para você cuidar, Gils? Muitos. Tem como contar alguma coisa assim que foi resolutivo, algo que foi importante, uma tomada de decisão ali? É a tomada de decisão. Essa é a resposta sua, é a decisão. Eu decidi colocar ordem, porque muitas vezes tudo isso acontece por conta da ordem. Nós precisamos estabelecer as ordens. E assim, e uma outra coisa que é tão importante que eu trabalho isso, porque sempre, quando vem uma terapia de casal, alguma coisa, sempre é o outro que é culpado, né? Não sou eu. E isso eu coloco muito claro. 50% é você e 50% é outra parte. Não existe. Ah, mas o fulano fez isso, ou ele me traiu, ok. 50% seu, 50% seu. Não existe. Num relacionamento, 50% é a parcela de cada um. E isso tem que ficar claro, porque assim, quando a mulher se torna muito vítima, casos e casos, nós estamos falando de uma coisa generalizada, né? A mulher às vezes se torna muito vítima, né? Hoje é o vitimismo. Ai, porque, né? Só reclamação, aqueles mimimi. Assume a sua vida e vai em frente. Assuma. Primeiro faça a sua mudança. Eu falei igual a Leide. Assuma a sua cadeira de comando, primeiro faça né? a sua mudança. Quando alguém chega para fazer um trabalho de consultoria ou, né, terapia, o outro tem que mudar. Eu só fico olhando o outro. Até porque o controle é seu sobre você. O seu controle não é sobre o outro, né? Quem tem que mudar sou eu. Quando você muda, as coisas acontecem. O outro muda, né? Muda. Você mudou a perspectiva. Quem tem que mudar sou eu. Você tem que mudar a tua estratégia. A tua estratégia está velha. Né? A estratégia está velha. Então, mude a sua estratégia. Isso vale para todo mundo. A empresa com os funcionários, né? Aquele líder que não é líder, ele é o chefe, né? Tem uma grande diferença entre líder e chefe. Né? O chefe é aquele que manda, comanda, tá lá. O líder não. O líder é o amoroso, aquele que ele tem a competência de fazer toda a execução do processo, mas com acolhimento. E assim é no relacionamento. Acolha. Nesse momento, quando você estiver no inverno, é o momento de usar a sabedoria, de usar o acolhimento. Aí vem o último pilarzinho, que é o perdão. Perdão é acolhimento. É você olhar na alma do outro. Difícil, né, Gilce? A gente sabe, né? Perdoar. Tem que ter muita sabedoria. Eu acho que o perdão é uma coisa que não é todo mundo que está pronto, né? E o perdão começa assim... Perdoar, vou me perdoar primeiro, né? E aí eu vou perdoar o outro também. Eu acho que senão você não consegue. Porque não é fácil você perdoar o outro, porque você fica naquele loop. Você acha... Um dia eu conversando com o padre Maurício, sabe, lá da Eu amo o padre Maurício. Aí eu tava conversando alguma coisa com ele, eu falei assim, padre, não é justo isso que aconteceu comigo. Falei, padre, não é justo. A moça pegou e fez isso e isso comigo, eu contando pra ele. E ele virou pra mim e falou assim, justo? E tudo que Jesus fez? As pessoas foram justas? E mesmo assim, o que ele fez? Ele continuou. Ele continuou. Quando aconteceu algo, ele deu outra face. Sabe? Então, assim, só peça misericórdia. Porque a gente tem que agradecer o que está acontecendo com a gente. Então, justo, o que é justo? Eu fiquei pensando, falei, gente, como a gente se acha muitas vezes no ego, Gilce?
Não temos o ego forte? A gente tem. Muitas vezes acontece uma coisa comigo, eu reparo que está acontecendo, e hoje, com mais sabedoria, tenho muito para crescer, eu penso assim, como que eu posso reparar isso aqui e ser maior? Como é que eu posso não cometer novamente esse erro? Né? Na minha vida, de novo, eu passar por essa situação. Porque a gente tem o ego. A gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, né? E às vezes o ego não permite que a gente perdoe. Porque a gente quer se amar mais, mas a gente tem que amar mais o outro. O outro? É bíblico isso. É servir, né? Aprendi com a Gilce. Servir. Eu acho que a nossa missão é servir. Nós estamos aqui para servir. Quando a gente entende o que é servir, as coisas ficam mais leves. E num relacionamento é isso, quando você aprende a servir. Mas algo muito interessante, que experiência própria minha, o que me ajudou muito esse sobrenatural, alcançar o sobrenatural, através desse amor, desse perdão, é a fé. Porque a fé, ela é libertadora. Quem tem fé se liberta de muitas coisas. Porque a fé, a palavra é libertadora. Eu só posso te falar isso. Você consegue extrair o sobrenatural. O que talvez o outro está achando que foi a pior coisa da sua vida, você consegue enxergar através da fé. Porque a fé é o quê? É algo que não se vê. Confiança, né? É algo que não se vê. É você dar os passos e Deus vai te dar no chão. Você tem que caminhar. Acreditar. Gilce é muito, assim... Gilce é bem católica, né, Gilce? Você tem uma fé muito forte. Eu acho que você traz isso também para os seus clientes. Como é que é isso, trabalhar nesse sentido? Já chegou de alguém tá assim, desacreditado e você reapresentar, né, para a pessoa de novo Deus, mostrar. Às vezes eu converso com algumas pessoas, minhas amigas, assim, falo, nossa amiga, mas você falou, tocou. Acredito que eu até vou na missa depois disso, porque me tocou, faz tempo que eu não converso com Deus. Porque as pessoas, infelizmente, se aproximam de Deus, Jesus, na hora da dor, né? Eu vou orar, eu vou ajoelhar, porque tá difícil, sabia, né? Não estamos falando... Não. Isso é sério. Realidade. Né? Só que não é, né? Todos os dias, né? A gente pedir pra gente ter essa sabedoria, né? Já aconteceu algum momento de você trazer isso e resgatar? Alguém? Sim, eu acho assim... Não importa a religião que você tenha, né? Mas esse Deus, esse amor, ele cabe em todos. Então, é com o teu exemplo, com a forma que você age, você traz isso, entendeu? Você acaba acolhendo esse cliente, porque você faz com que ele possa pensar, o que está acontecendo? Quais as necessidades? O que eu deixei de fazer nesse processo? Né? Na minha parte espiritual. Tão importante, que é um pilar espiritual, porque, né? Porque a gente trabalha corpo, mente e alma. Como é que você vai buscar a tua essência? A gente está tão focado com a nossa necessidade que é difícil olhar para a necessidade do outro, né? Que é o ego. É o tempo inteiro, eu preciso, eu quero. E aí? O que o seu companheiro precisa? O que a sua família precisa? Quando você entende a necessidade do outro, né? Eu acho que tudo muda. É quando a gente tem esse olhar, eu acho assim, quando a gente tem esse olhar de Deus, dessa coisa divina, esse sobrenatural, o que Deus faria no meu lugar. Aí você engole, né? Porque você percebe que você está amadurecendo a hora que você não fica embatendo, você fica batendo de frente. Seja com filho, porque, não sei se você tem filho na adolescência, né, Cris? Também é uma fase difícil, né? A gente tem que ter muita sabedoria. Aí entra a parte da espiritualidade, da fé, do amor, né? De você plantar essa sementinha, né? E muitas vezes você tem que se retrair, como Jesus fazia. Jesus, ele não ficava batendo em todo mundo, dando chicotada. Uma vez ele fez isso, né? Mas não ficava, ele acolhia com amor. E exemplos, né? Exemplos, né? Muitas vezes não são as palavras, são exemplos. O exemplo que arrasta. Eu confesso que muitas vezes eu mesmo tenho dificuldade de lidar com o meu filho adolescente. A gente fica na educação em diversos momentos. E agora, o que eu faço? Responsabilidade. Né? Você atende também mães? Atendo mães, atendo adolescentes, principalmente porque o adolescente, nessa fase dessa transição, né, do adolescer, a parte crucial dele é a organização. Porque se você conseguir organizá-lo, ele consegue caminhar.
E muitas coisas ele vai começar a perceber, ele vai começar a enxergar do que ele está fazendo. Porque a grande dificuldade do adolescente é o quê? Essa autoafirmação. Ele não é mais o menino, o bebezinho, aquele menino, ele está adolescente, ele tem que se autoafirmar para os pais que ele consegue, que ele vai, né? E muitas vezes, se a gente não faz esse acolhimento, eu sempre falo muito para os pais, faça esse acolhimento, porque se você não fizer esse acolhimento, a drogadição faz esse acolhimento para ele. Isso é. Porque depois que você tem uma drogadição dentro de casa, é a coisa mais terrível que uma família pode enfrentar, é a droga. Mas aí a gente tem que fazer toda a análise. Por que que ele está querendo se entorpecer? Por isso que é importante trabalhar com os pais nessa fase. Por que que seu filho, meu filho está bebendo muito, meu filho está isso, mas por que que seu filho está se entorpecendo? O que que ele não quer ver, né? O que ele não quer ver? Né? Muitos, a história de alcoolismo, né? Quando você vai fazer a genealogia, aonde está o alcoolismo? O que que você não quer ver? Quando você vê a drogadição, o alcoolismo, você pode pegar a árvore genealógica lá e você vai descendo, é lá de cima, não é aqui embaixo. É só um reflexo de tudo isso. Mas se a gente tivesse essa anteninha, eu vou trabalhar isso, eu vou ressignificar toda essa minha história, muitas coisas eram diferentes. E uma coisa que eu sempre falo, assim, quando as mães chegam, os pais chegam, falam, ai, eu estou preocupado com meu filho. Eu falo assim, não se preocupe. Como, doutora? Você não quer que eu me preocupe? Eu falei, não, se ocupe com seu filho. Ai, adorei isso. Não se preocupe, se ocupe. Às vezes a pessoa fica ali perdidaça até, né? Porque não sabe, né, Gil? Se a gente, assim, muitas mães novas e muitas mães com essa responsabilidade de eu vou fazer o quê? Será que isso aqui é culpa minha? Né? Existe porque não sou mãe, mas sei que é uma tarefa difícil, diária, né? Porque você tá, querendo ou não, abdicando muita coisa da sua vida para o outro que tá ali, servindo. E às vezes a criança, ela responde, né? Ela não tem aquele ato da gratidão ali. Então ela responde, ela acha que tá ruim, que você tá fazendo isso que é ruim para ela, tá perdendo o espaço dela. Por que você quer me colocar para fazer tarefa? Por que você não quer que eu deixar eu na casa de tal amigo? Ela acha que é uma negação quando você tá preparando para o mundo. Não é fácil, né? Então, existe esse conflito também, né, da cabecinha. Sou eu? O que eu faço? Eu vou punir? É a tua afirmação, né? Mas o que acontece também? Inúmeras vezes acontece a competição. É muitas mães competindo com as filhas. Ô, louco. Isso é grave. É uma competição. A gente tem que se posicionar, a mãe ela tem que se posicionar no lugar de mãe, o pai tem que se posicionar no lugar de pai. Filho é filho. 80%, 90%, 100% é para o pai e para a mãe, e para você é 10%. Quem manda nessa casa, quem manda, quem tem as regras, é o pai e a mãe. Então, se perdeu muito isso, esse coleguismo, né? Ser coleguinha de filho, você não tem que ser colega de filho. Oh, que tem legal. que ser colega de filhos. Você tem que ser amigo. Você acolher, fazer com que o seu filho seja seu amigo. Agora, colega... E tem muitas mães que chegam e contam todos os problemas. O seu pai fez isso, a mamãe fez isso. O que você cria dentro de casa? Você cria um conflito. Nossa, é verdade. Vai começar a ficar contra a mãe ou contra o pai, contra né? a mãe, contra o pai, né? Aí depois, assim... Ou no lugar da mãe, ou no lugar do Nossa. pai. Exatamente, no lugar da mãe. E o pior, Isso é forte. outras coisas que vão acontecendo. A referência... Se o menino não tem uma referência masculina, ele vai procurar o quê? Não tem uma referência masculina. Vai então, procurar uma referência masculina. Uma referência masculina. Então, muitas coisas acontecem também... Dentro, né? Dentro da lá nossa na essência, casa, lá né, na nossa Gil? essência. Então, esse cuidado, por isso, assim, que os pilares, a gente volta aos pilares, né? Do ser, do estar presente, desse amor, de você cultivar tudo isso. Entra todos os pilarzinhos aí. Hoje, Gil, se uma pessoa pode começar um processo com você, quanto tempo ela precisa? Todo mundo traz a sua história, né? Certo. Nós falamos que nós trazemos a nossa história, muitas coisas do nosso passado que chegam aqui no nosso presente. Eu sempre coloco assim, no mínimo, para fazer um desenvolvimento, é 10 sessões, no mínimo. Depois a pessoa faz as escolhas, né? Se você quer continuar, mas é 10 sessões, no mínimo, para você se entender quem você é.
Muitas pessoas chegam querendo fazer um desenvolvimento profissional. Aí vai ver. Você tem que trabalhar primeiro as caixinhas internas. Se organize lá seu guarda-roupa, suas gavetinhas internas, pessoal, para depois ser profissional. Eu quero empreender, né? Que no caso aqui nós estamos falando de mulheres que querem empreender, né? Mas primeiro, se organize pessoalmente. Vai em busca do teu sonho, é lógico, vai em busca da tua essência. Você nasceu para ser vencedora. Mas primeiro trabalha você. Sensacional. A gente falou de transição de carreira e que eu acho que é uma coisa que a gente podia falar, né? Pois é. Na verdade, a gente trouxe ela para falar sobre transição de carreira e você percebe o quanto o pessoal muito forte. É envolvido em tudo isso. Mas a ideia principal era, porque eu acho que tem muita gente que está no lugar errado, que não está feliz porque está no lugar errado. Isso alinha, né? Tá no lugar errado, tá trabalhando em uma coisa que não gosta, né? E aí não se sente feliz por isso, precisa de um acompanhamento, precisa de uma consultoria para dar o start, para planejar, para organizar, mas antes de tudo, entender o que ela quer, o que ela gosta, para dar o passo certo, né, Gilce? É isso mesmo, porque as pessoas querem, eu quero, ou eu preciso, né? O pior é quando fala eu preciso fazer uma mudança. Aí a pergunta que eu faço, você precisa? Ou você quer fazer a mudança? É uma diferença. Eu preciso, aquelas pessoas que ficam, eu preciso, e fica lá. Hoje, amanhã, fica na procrastinação. Agora, quando eu falo, eu quero, então quer dizer, o que nós vamos fazer para acontecer toda essa trajetória, para você poder caminhar, para você fazer essa transição? Porque fazer uma transição de carreira, vocês sabem que é muito difícil, não é fácil. A gente tem que colocar os pés no chão, é óbvio. Quem é acostumado, né, ter um salário fixo todo mês, quando você passa a ser empreendedor, você passa a pagar. Nem sempre você tem o teu prolabore, né? A gente tira o prolabore o quê? O que sobrar. Né? Depois que você paga todas as contas, né? Sobrou, você pega. Né? Então, você está pronta para tudo isso, né? Ok, então vamos trabalhar para que essa ideia possa ir fomentando o que você quer, o que você deseja, por que você quer fazer essa transição. Então, isso é muito importante. Aquelas perguntinhas básicas que a gente faz, né? O que você quer, né? Como você quer fazer tudo isso? Eu só quero sair do meu trabalho, mas como você vai fazer tudo isso? Você já entendeu? Por quê? Né? Por quê? Quando você vai fazer? Porque senão a pessoa vai ficar lá, ó. Eu preciso, então, o ano de 2020 ou 2050? Você já atendeu alguém que chegou para você e falou, Gilce, eu preciso sair do meu trabalho, eu preciso mudar, né? E aí você, no processo de autoconhecimento, a pessoa entendeu que não era nada daquilo? Sim. É o que mais acontece? Sim, porque muitas vezes o problema não é a questão profissional, não é a carreira. É o ambiente de trabalho que você está, é o seu líder. Então, quando a pessoa começa a entender, ela enxergar o que é que está fazendo que ela seja desgostosa, que ela não queira mais ir trabalhar, né? Muitas vezes acontece que a pessoa fala assim, gente, quando dá aquela música do Fantástico, eu fico desesperado. De pensar... Segunda-feira, a pessoa chega a respirar e fala assim, eu fico desesperada. Quando eu ouço aquela música do Fantástico, eu tenho que ir na empresa segunda-feira. Aí você faz uma clareza, limpa seu terreno, para ver se realmente é o local que você trabalha, os seus líderes, os companheiros, ou que realmente você já quer encerrar aquele ciclo. Isso fica muito claro, é ter clareza. Em primeiro lugar, é você ter clareza do que você quer. Às vezes você não se vê mais nesse espaço, né? Eu mesma vivi, de fato, não saí da minha carreira. Sempre estive publicitária, né? Mas assim, eu trabalhei em órgão público, e aí trabalhava em agência, mas nunca para mim. Então, quando eu virei essa chave e resolvi trabalhar para mim, eu tive medo. Mas assim, como o Fernando estava junto comigo nesse processo já, e ele super mentor ali, ele falava assim para mim, você já faz isso para tantas pessoas, por que não? Por que vai dar errado? Você olha para as pessoas e fala, esse é o caminho, vai dar certo, então por que com você vai dar errado? Cara, que doido, eu tremia segurando a minha exoneração, mas eu tremia, não era assim, tipo, vai dar errado. Era assim, o que vem pela frente? É o medo. Ai, meu Deus, é né? Medo. É um frio na barriga, mas tinha tanta vontade de fazer dar certo, que é o que você falou. É uma decisão também, eu vou por esse caminho e acho que houver, como a Fernanda falou no outro episódio, vão aparecer fantasmas, vão aparecer
boicotes, né? Quem fica boicotando a gente, as pessoas que vão nos cancelar, aqueles que não vão apoiar de jeito nenhum. E nesse momento você olha na direção e fala assim, eu posso, eu mereço e eu consigo. Eu só vou enxergar o meu destino. Daqui ninguém me tira. Sabe qual que é o problema? Muita gente não consegue identificar o que gosta, o que quer, claro, o que é importante. E aí, mas no processo que ela tomou, aí pode sim, né? Mas isso tem que ser uma coisa assim, que sabe aquela coisa quente que bate ali na sua alma? Propósito vem. É um propósito, eu preciso, eu quero, eu vou. Chega, né? Chega disso. Não faz mais sentido pra mim fazer isso aqui. Medo, insegurança, calafrio, faz parte. Isso faz parte. Errar, faz parte. Quem não erra... É errando, de fato, o clichê que se aprende. O inventor da lâmpada. É caminhando que se faz o caminho. O inventor da lâmpada. 10.000 vezes Thomas Edison tentou fazer a lâmpada. Não é? Você imagina se ele tivesse desistido? A gente não estaria aqui com tanta claridade, com tanta coisa legal, com tanta coisa. Cada vez que ele errava, ele falava assim, agora eu aprendi que dessa forma eu não vou fazer. Por que a gente não quer sair dessa zona de conforto? É medo. E aí o medo vai a crença lá, que o medo é a crença do mal, não é a crença de Deus. Porque Deus tem a nossa essência vencedora para a gente vencer. Acho que é isso. A gente fica assim, na verdade, né? Para finalizar isso, às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa e você espera demais, né? Eu acho que o dia é hoje. O tempo é agora, né, Gilson? Ai, mas porque eu acho que eu tô muito nova para. Não, eu tava vendendo gibi lá, novinha. Ai, mas porque eu tô muito velha já. Cara, já fechou uma empresa, já trabalhou com outra coisa, já mudou de cidade, né, Gilson? Não existe tempo. Não existe. Existe sonho. Eu vou insistir no sonho. Nós temos que ser sonhadoras. Quem tem sonho, vai. Não para. Porque se você não pode criar uma expectativa que vai vir alguém da sua família ou um amigo e falar assim, olha, vai, que vai ser muito bom para você. A gente espera isso, que alguém fale isso para nós. Vai, que a gente precisa da aprovação. Todos nós precisamos da aprovação, necessidade. Mas inúmeras, ou maioria das vezes, as pessoas vão falar, não vai que vai dar errado. Você vai sair da sua estabilidade. Ela tá olhando mais pra ela, né? Quando ela fala isso. Você vai sair da sua estabilidade. Você é louco, você é louca. É isso que as pessoas vão falar. Então, por isso que tem que ser algo muito assim, seu, aquela latência. Eu vou fazer um processo. Eu não vou sair também a moda louca. Por isso que é importante esse processo de desenvolvimento. Né? Show, amei. E aí? Também. Eu tô calma, aqui assim, ó, eu tô assim. É uma terapia. Gente, eu tive aqui uma consultoria. Eu também. Esse episódio aqui com o Gil, se você, amor, que tá assistindo, você não viveu tudo isso aqui, dá um play de novo, assiste. Maravilhoso essa troca, né? Ouvir. Você vê que nós duas aqui ficamos até assim, baixamos até o tom, né? Por mais que a gente tinha um espumante aqui, abaixamos o tom, seguramos. Muito legal, Gil, parabéns, viu? Pelo seu processo, pela sua jornada, sua caminhada, sua história. Sua família linda que você construiu, que vocês estão construindo, a família crescendo, né? Pela sua jornada de trabalho, porque você está deixando um legado muito forte, você já tem algo escrito muito forte, né? A Belizo agora, que você carregou muito tempo isso, ajudando as pessoas, hoje você traz como um método forte para ajudar as pessoas em todas as áreas, né? Na profissional, pessoal, familiar. Eu acho que assim, tem tudo para dar certo, vai dar muito certo, torço, né, Cris? A gente aqui tá feliz, né, de ter ela, de ter aprendido muito. A Gilson é uma grande inspiração, né? Acho que para todas as mulheres, como mãe, como esposa. Verdade. E hoje eu conheci mais sobre essa empreendedora de sucesso, ousada, inspira com certeza nós, muitas mulheres. E você ensina aquilo que você realmente fez e aconteceu. E isso para mim tem um valor, né, amiga? Ressignificou. Então, assim, amei que você trouxe adolescente, trouxe como mãe, trouxe... Tudo! Ela é uma consultora completa. Completa. É que, na verdade, está tudo interligado tudo, e não adianta, né, a gente fugir curar disso. Uma coisa, né? Eu vou mexendo uma coisinha aqui, mas depois eu mexo outro. Não. Tem que trabalhar todos os pilares, né? Todos. De todas as formas. Se você quer estar mais feliz, olhe para o todo, né?
Olha, foi toda Para começar a mexer, né? tudo vai acontecer, né? Quer deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão te assistindo? Eu agradeço muito, novamente, vocês duas. Muita gratidão. Gratidão é a palavra. E, assim, falar para todas as pessoas que precisam de um processo de desenvolvimento, busque ajuda. Não fica você sofrendo naquela dor. Porque quando você abre, quando você compartilha, você partilha da sua dor para alguém que sabe realmente te ajudar, as coisas vão acontecendo. Saia da inércia. Deixa de ser medíocre. Nós não precisamos ser medianos. Nós temos que ser extraordinários. Então, o que eu posso deixar assim, não tenha medo. Feche ciclos. Porque vem mais. Quando a gente não tem medo, as coisas acontecem. Ela fala muito isso pra mim. Vem mais, Tinara. Sempre vem mais. Viva seus sonhos, Viva seus sonhos. Não tenha medo. Vem mais. Dificuldades existirão, obstáculos, porque as dificuldades nos fazem crescer. Então, eu quero falar assim para você que está com dificuldade hoje, não pare nela. Se desafie. É como se fosse assim, pulando esses obstáculos, porque as coisas vêm. A vida é feita de escolhas, de renúncias. Você renuncia a alguma coisa, mas você ganha lá na frente. Então, eu renunciei a um projeto lindo meu, que era o meu sonho. Belizo é um sonho. Meu sonho. Porque é meu sonho esse Belizo aí. Mas eu renunciei, porque eu fiz uma escolha muito maior, gente. E ele voltou, e ele voltou com força. Voltou com tudo, e para ajudar muitas pessoas, né? Isso, alcançar mais pessoas. No momento que elas mais precisam, porque hoje em dia as pessoas precisam de ajuda. Seja aquelas que têm algum tipo de problema ou aquelas que não têm, porque lidar com tudo que o mundo tem oferecido hoje, e você se manter centrado no seu posicionamento, naquilo que você quer, o acompanhamento de um profissional faz toda a diferença. E valores. Valores são inegociáveis. Quando a gente aprende, a gente amadurece. Valores são inegociáveis. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Vocês são as queridas. Vamos fazer muitos trabalhos juntos. Já estou sonhando aqui muitas coisas. Gente, vocês conheceram um pouquinho aí, ó, da Gilce Morizo. Vai lá, sigam ela no Instagram, se inscrevam aqui no nosso canal, curta o vídeo para que mais pessoas possam ver, possam ter acesso a esse conteúdo tão rico, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Às vezes você tá no caminho, você encontra tantas pessoas que precisam de ajuda, e um vídeo que a pessoa assiste, ela tira um insight e ela decide, né, Gilce? Ela toma novas decisões. Estamos aqui de coração aberto, sabe, para ajudar também, o que precisarem. Sigam nossas redes sociais, mandem perguntas para a Gilce, chamem ela. A Gilce atende online também, né, Gilce? Sim. Online, presencial. E é isso, meninas, certo? Perfeito, perfeito. A Gilce é um exemplo de marca magnética. Nós só trazemos marcas magnéticas, mas ela é uma pessoa fantástica e a gente espera que você tenha gostado muito, porque para nós fez muita diferença. Muita. Beijo, até o próximo.